Agora nós vamos falar sobre violência contra a mulher e a delegada Juliana Buxa está aqui com a gente, ela que é responsável pela DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Campos. Doutora, muito obrigada pelo convite de participar com a gente aqui do Tudo a Ver. Eu que agradeço, uma boa tarde. E a gente está falando muito, doutora, sobre essa questão dos direitos das mulheres, assim, isso tem muita pauta voltada para isso hoje em dia. Nós, mulheres, estamos mais conscientes dos nossos direitos? Sem sombra de dúvida, né? Com o avanço, a lei ela já data desde 2006, mas a gente vê que ao longo do tempo a gente tem tido algumas mudanças, algumas transformações na própria lei e a conscientização e a informação das mulheres vem crescendo dia após dia, né? Naturalmente, os índices vêm aumentando, né, de registros e a gente acredita, a gente atribui isso à informação dessas mulheres, né? E quando a gente fala de mulheres, no caso mulheres vítimas, nós logo pensamos, né, nas mulheres adultas, mas as crianças e adolescentes também, infelizmente, fazem parte dessas estatísticas. Sim, com certeza. Existem os crimes, né, que são praticados também contra essas crianças e, de certa forma, mesmo quando as mulheres são vítimas de violência, muitas vezes as crianças de forma transversa são vítimas também, né? Vendo a mãe muitas vezes ser agredida pelo próprio pai, pelo padrasto. De certa forma, a criança cresce nesse ambiente de violência, né? E essa violência acaba perpetuando de alguma forma para essa criança também, quando ela não é a própria vítima de um crime sexual. E quando a gente fala de violência, às vezes a gente pensa logo num tapa, num xingamento, mas na verdade existem várias formas de violência contra a mulher. Um dos crimes, né, mais recentes é a violência psicológica, que ainda se fala muito pouco sobre ele, mas a gente vem percebendo, né, um aumento, uma tendência de aumento do registro desse crime. E porque as mulheres vêm observando que até chegar, né, muitas vezes, a agressão física já se percorreu um longo caminho, né? E normalmente ele começa naturalmente pela essa violência psicológica, né? É uma forma de retirar meio que as forças daquela mulher para entender que ela é uma vítima e procurar ajuda muitas vezes. E essa ajuda, ela, às vezes, ela demora esse primeiro passo? Demora, porque até ela se conscientizar de que ela é vítima, o primeiro passo é esse. Porque quando não existe uma agressão física, né, uma marca que é deixada naquela mulher, para ela entender, se ela se entender como vítima, é muito difícil, porque o abusador, o que ele faz? Ele faz ela acreditar que de alguma forma ela contribuiu para aquela violência. Então, ela muitas vezes se questiona, muitas mulheres procuram a gente, elas se questionam, mas isso aqui configura violência de verdade? Porque ele não fez nada comigo, ele é um bom pai, ele paga as contas da casa, né? Tem sempre esse discurso. E quando você vai ouvindo aquela mulher, quando ela, né, é deixada a narrativa dela livre, você percebe muitas vezes que existe uma violência psicológica que já se perpetua ali há anos. E ela só se dá conta de que ela foi vítima de violência psicológica também quando acontece alguma coisa mais grave, como uma agressão física, como uma ameaça propriamente dita. E hoje a gente tem essa questão do stalker, né? E acontece muito realmente, né? Acontece. Ou seja através de mensagem, seja através de ligação, ou indo até o trabalho, por exemplo, dessa mulher. Existem casos que não existe um vínculo, né, afetivo entre as pessoas, né, entre o homem. Também a gente vê isso muito mais do que seria normal, aceitável. E existe também aqueles que não aceitam o fim da relação. E é muito comum isso, né? Durante muito tempo, né, as mulheres elas eram meio que submissas, né, aos homens, de certa forma. E ainda hoje tem muito esse conceito, esse machismo, né, que tá impregnado na sociedade, de certa forma. Então, é natural, assim, o homem diminuir aquela mulher, dizer que ela não tem, né, não pode sair daquele relacionamento e não aceitar, simplesmente achar que ele tem o direito sobre a vida, sobre a escolha daquela mulher, né, de seguir em frente. Então ele persegue, ele acha que está dentro do direito dele, né? Como se fosse um dono. Exatamente. E normalmente, junto desse crime, né, vem outros também. Então, assim, e é perigoso realmente, porque uma pessoa que não aceita, né, o fim do relacionamento de uma forma pacífica, a gente não pode ficar esperando que outra coisa mais grave aconteça. Muita gente que está em casa às vezes não entende, doutor, o que significa a medida protetiva, quando que ela é empregada, como é que funciona? Então, a medida protetiva é um instrumento, né? É um instrumento que vem antes da prisão. As pessoas às vezes falam muito de prisão, porque foi preso. Só que a gente precisa entender que a prisão é uma medida extrema, né? Então, assim, o judiciário, ele tem muita cautela para decretar a prisão de alguém. A medida protetiva, ela busca fazer com que não seja necessária essa prisão, que aquela mulher seja protegida.
né? Tanto que no caso de um descumprimento de medida protetiva, naturalmente a gente caminha por uma prisão preventiva daquele agressor, né? Agressor, quando eu falo de qualquer pessoa que pratica crime contra a mulher. Então, assim, a medida protetiva, ela é um mecanismo eficaz, na maior parte das vezes, né, de manter aquele agressor afastado da vítima, manter a tranquilidade, né, dela, de que a integridade física dela e a psicológica também não vão ser afetadas, né? Então, assim, todo caso de violência, seja ele violência moral, violência sexual, violência psicológica, violência física, independente do tipo de violência, a mulher tem o direito, sim, de buscar a delegacia ou os outros mecanismos de solicitar essa medida protetiva, né? Independente se é mais grave, se é menos grave, isso daí quem vai avaliar é a autoridade judiciária, né? O juiz. Então, é um mecanismo eficaz, né? Porque a gente vê pela quantidade de medidas protetivas que a gente faz o requerimento, né, nesse período, assim, esse ano, salvo engano, foram mais de 1.400. Só em Campos? Só em Campos, só no município de Campos. A gente vê a quantidade de pessoas que voltam relatando descumprimento, é um percentual pequeno ainda, então significa que para a grande maioria funciona. Lógico que vão ter aquelas pessoas que infelizmente, né, não vão respeitar, né, a medida protetiva e vão acabar presas, né? Até porque tem essas alterações legislativas, né, de que se você descumprir medida protetiva também você comete um crime. Sim, é outro crime autônomo, né, que até recentemente sofreu um aumento de pena, né, se tornou um crime ainda mais grave. E a gente entende que realmente é grave, né? Porque se a pessoa não consegue cumprir uma medida cautelar, então realmente ela não tem como ficar atormentando aquela vítima, né? Trazendo risco para a vítima. Inúmeras campanhas são realizadas pelo poder público e pelos órgãos de segurança para garantir uma vida digna às mulheres. Já o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher é um órgão que promove políticas para eliminar a discriminação de gênero e assegurar a igualdade de direitos. E em casos de violência, o canal de comunicação para denúncias é o Disque 180. Como delegada, você já atuou em Minas, no Espírito Santo e atualmente no estado do Rio de Janeiro. Existe também uma diferença de perfil de vítima e até mesmo de agressores, dependendo da região? Existe. Aqui dentro de Campos, né, por ser um município muito grande, a gente já vê uma diferença de pessoas que moram na região central e pessoas que estão em locais mais afastados, primeiro pela dificuldade de muitas vezes ela buscar ajuda. Essa questão da dependência, quando eu trabalhei em Minas, eu trabalhei numa cidade pequena, né, uma cidade bem pequena, bem menor que Campos. Então, assim, tem muito essa questão do machismo. Quanto menor a cidade, mais machismo tem, mais esse sistema patriarcal, ele existe, né? Não tem como a gente negar isso. Foi em outra época também, já tem muito tempo que eu trabalhei lá. Então, eu acredito, né, que as coisas estão avançando, felizmente, devagar, mas estão avançando. Quando a gente vai para regiões mais periféricas, né, da cidade, mais distantes, mais afastadas do centro, a informação, ela custa mais a chegar. Às vezes aquela mulher ela não tem condição de se compreender como vítima, não tem a quem recorrer, não tem uma rede de apoio. Muitas vezes ela não trabalha fora de casa, ela só trabalha em casa, então ela é dependente financeiramente daquele marido, né, daquele companheiro e, por consequência, acaba sendo dependente emocionalmente também. Então, uma coisa leva a outra, né? Quando a mulher trabalha, a mulher tem uma família ou uma rede de amigos que estendem a mão para ela, que ajudam ela a sair daquela situação dali, isso é muito importante, porque sozinha a mulher não consegue. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência da gente, muitas vezes, ter uma pessoa, né? Todo mundo vai encontrar em algum momento da vida, né? Um amigo, um familiar que vai precisar dessa ajuda, que vai precisar que alguém estenda a mão para ele, para que aquela mulher consiga, de fato, sair da... Porque não basta só fazer uma ocorrência. Ela tem que se manter firme no propósito de seguir em frente. E se ela não tiver alguém por ela, a chance dela retomar aquele relacionamento, de voltar atrás, de acreditar que ele vai mudar, às vezes, várias vezes, é muito grande. Então, antes da gente julgar, a gente tem que primeiro estender a mão para essa mulher. No caso de uma mulher vítima, quando ela procura o atendimento da polícia, quando ela pede esse socorro à polícia, muitas depois também acabam tendo uma outra rede de apoio de outros órgãos municipais. Sim. E estaduais, né, para a própria segurança dela. Sim, a gente tem, assim, em Campos, apesar da gente ainda estar muito longe do ideal, né, eu falo de Campos, mas para qualquer outro lugar, falta muito para a gente alcançar o que é ideal. O ideal seria que a gente nem precisasse disso. Mas Campos conta, né, além de ter a delegacia especializada, que é a única do Norte Fluminense,
existem equipamentos, né, que ajudam essa mulher a sair daquela situação, né? Tem o CEAM, que tem a equipe multidisciplinar, né, que conta com advogados, assistente social, psicólogo. Tem mulheres que fazem acompanhamento semanal com psicólogo, que é muito importante. Às vezes, até mais importante, é importante às vezes a pessoa até começar com isso antes mesmo de fazer o registro, para que ela possa fortalecer aquela decisão e ela consiga, né, manter aquela decisão. Que o mais difícil do que fazer, tão somente fazer, é você conseguir manter aquela decisão, porque além da delegacia, depois tem um processo, é uma coisa que é dolorosa, né? Você tem que reviver aquela situação. Muitas vezes tem filhos envolvidos, então, assim, tudo torna difícil, né? É você tirar uma expectativa de uma vida em comum e você falar assim, não, agora eu vou seguir em frente sozinha, às vezes com filho, sem ajuda. Às vezes aquela pessoa ali usa, né, estratégias ali para te enfraquecer realmente. Às vezes tem filho, não paga pensão, entendeu? Para te dificultar a vida da mulher mesmo. Porque o objetivo, muitas vezes, deles é enfraquecer a decisão da mulher, tá vendo? Você não vai conseguir sozinha. Você sem mim, você não é nada. Quem é você? Quem vai querer você com filho, sabe? Então passa por muita coisa. Então, assim, você contar com esse equipamento que vai fortalecer a decisão, que vai dar essa ajuda mesmo psicológica para a mulher, é muito importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no agradeço. nosso Tudo a Ver, viu? Obrigada.